Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Nesta aula eu vou mostrar para vocês como fazer tabela de distribuição de frequência para dados agrupados por ponto, assim como fazer gráfico de coluna e algiva de Gauss, certo? Então, como vocês podem perceber, aqui estão os dados, ok? E eu já montei a tabelinha aqui, ó, né, com os espaços dos números vazios, né? Onde tem XI, FI, Fzão-I, FRI, Fzão-RI, né? E a linha da soma. Então aqui agora a gente só vai preencher os valores, né? Então a primeira coluna é a coluna em que eu coloco os valores que aparecem no meu conjunto de dados, né? Coluna do XI. Então se a gente for analisar esse conjunto de dados, tem valores, eu vou colocar obviamente na ordem crescente, né? Tem valores 0, ó, tem o valor 1, tem o valor 2, tem o 3 e vai até o 4, né? Então eu vou preencher aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. São os valores que aparecem no meu conjunto de dados. Agora, pessoal, eu vou preencher a coluna do FI, certo? Ou seja, da frequência absoluta. Então, para a gente calcular as frequências absolutas, o que eu vou fazer? Preste bastante atenção. Então, eu vou selecionar todas as células, certo? Dessa coluna. E após isso, eu vou aplicar a função frequência, certo? Frequência, ok? Essa função. Então tem que prestar atenção se na sua versão do Excel tem esse acento no E e os dois pontinhos em cima do U, né? Então aí o que eu faço? Abro parênteses. Depois de abrir o parênteses, eu vou selecionar todos os valores do meu conjunto de dados, ok? Pronto, selecionei todos os valores do meu conjunto de dados. Ponto, vírgula, certo? Eu vou digitar. Depois eu vou selecionar todos os valores da coluna de XI, ok? Agora eu fecho parênteses. Prestar muita atenção nessa hora. A gente não vai apertar Enter, ok? A gente vai apertar Ctrl, segura Shift, aí aperta Enter. Pronto, aqui temos todas as frequências absolutas, certo? Para a minha tabela de distribuição de frequência. Agora, nessa célula aqui eu vou calcular a soma das frequências. Como é que eu vou fazer isso? Usar a função soma. Então, vou digitar igual a soma, abre parênteses e seleciona todas as células da coluna de FI, ok? Agora vamos calcular as frequências acumuladas. A primeira frequência acumulada a gente sabe que coincide com a primeira frequência absoluta, certo? Então o que a gente vai fazer? Vai colocar igual e selecionar a primeira frequência absoluta, porque os dois valores são iguais, certo? Agora, como é que a gente calcula as demais frequências acumuladas, né? A segunda frequência acumulada vai ser, assim como as demais, a frequência absoluta da linha, que é 3, então seleciono ela, mais a frequência acumulada da linha anterior. Então seleciono a frequência acumulada da linha anterior. Então este mais este. Aí eu aperto Enter. E agora, pessoal, eu tenho uma estratégia no Excel para eu fazer aparecer todos os valores das demais frequências acumuladas. Certo? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mouse, o cursor do mouse e direcionar até aqui no inferior, à direita da célula, certo? Aí vocês podem perceber, vai aparecer uma cruzinha. Quando aparecer essa cruzinha, a gente vai clicar no botão do mouse e arrastar até embaixo, pressionando, certo? O botão do mouse. Aí temos todas as frequências acumuladas calculadas, ok? Agora vamos calcular as frequências relativas, né? Então a gente sabe que a frequência relativa é dada pela frequência dividido pela soma, né, das frequências absolutas, que vai representar a quantidade de elementos do meu conjunto de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai digitar igual, certo? Selecionar a frequência, dividir, né, o sinal de divisão, pelo total de elementos, que é 20, certo? Agora, nesse caso, para eu poder utilizar o recurso de arrastar os valores, para calcular automaticamente as demais frequências relativas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dois cifrões aqui, ó, certo? Entre o D. Aí eu dou Enter. Dessa forma, arrastando todos os valores aqui, ó, eu obtenho todas as frequências relativas. Agora eu posso somar essas frequências relativas. Então eu vou utilizar aqui a função soma, certo? Enter. Pronto. Agora vamos calcular as frequências acumuladas relativas. Como é que a gente calcula a frequência acumulada relativa? Primeira frequência acumulada relativa coincide com a primeira frequência relativa.
Então, é só digitar igual e selecionar a primeira frequência relativa. Depois, o que a gente vai fazer? As demais frequências relativas acumuladas vão ser iguais à frequência relativa, então seleciona a frequência relativa da linha, somada com a frequência acumulada relativa da linha anterior, ou seja, esse aqui. Agora, se a gente arrastar os valores, né, até a última célula da coluna, obtemos aqui todas as frequências acumuladas relativas. Pronto, está aqui a nossa tabela de distribuição de frequência. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o gráfico do histograma, quer dizer, nesse caso, o gráfico de colunas, né, e também o gráfico da ogiva de Galton, certo? Para um agrupamento por ponto. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos fazer o histograma. Quando a gente fala de histograma, a gente pode usar a frequência gráfico de coluna nesse caso, certo? Não é histograma, desculpa, porque histograma é quando as barrinhas, os retângulos do gráfico fica encostado no outro, né? No caso da gente trabalhar com dados agrupados por ponto, esses retângulos eles não vão ficar encostados uns nos outros, eles vão ficar separados. Então a gente não chama de histograma, vai ser um gráfico de colunas, certo? Então para fazer isso a gente vai utilizar ou a frequência absoluta ou a frequência relativa, ok? Vamos utilizar nesse caso aqui a frequência absoluta, né? Então seleciono todas as frequências absolutas, a gente poderia também utilizar a frequência relativa, não teria problema nenhum, certo? Mas vamos utilizar aqui a frequência absoluta. Aí eu vou aqui e inserir e clicar em gráfico de colunas, né? Porque a gente não quer fazer um gráfico de coluna e vou clicar nesse primeiro modelo, ok? Pronto, aí eu já tenho aqui o gráfico, né? Se eu quiser apagar isso aqui, vai ser útil para mim, né? Certo? Aqui está o gráfico, só que quando a gente faz o gráfico do histograma, do gráfico de colunas dessa forma, pessoal, o que vai acontecer? Provavelmente os valores do eixo horizontal vão estar errados, né? E vocês vão perceber que de fato vai estar errado aqui, ó. Por quê? Porque os valores do eixo horizontal correspondem aos valores de x, ó, que nesse caso vai de 0 a 4, mas aqui está de 1 a 5. Então temos que corrigir isso. Como é que a gente corrige isso? Clica em cima, certo? Do gráfico, aí com o botão direito eu vou em selecionar dados, certo? Aí eu vou clicar aqui, rótulos do eixo horizontal, editar. Veja que estão os números aqui entre 1 e 5, os números que estão no gráfico, né? Eu vou clicar em editar. E agora eu vou selecionar todos os valores que eu quero colocar nesse eixo horizontal, que são os valores de 0 a 4. Pronto. Aí vocês podem perceber, ó, que já está feito o gráfico, certo? De colunas. Se eu quiser alterar um modelo, né, desse gráfico de colunas, eu posso, né, por exemplo, colocar os rótulos em cima das colunas, né? Então, por exemplo, eu posso apagar isso aqui, posso clicar em cima dos valores do eixo vertical apagar, e clico em cima de qualquer coluna com o botão direito, vou em adicionar rótulo de dados. Pronto. Temos aqui um outro modelo para o gráfico de colunas, ok? Então o gráfico de colunas está feito. Agora a gente vai fazer o gráfico da ogiva de Galton, certo? O gráfico da ogiva de Galton, pessoal, é um gráfico de frequência acumulada, ok? Então, a gente vai utilizar ou frequência acumulada ou frequência acumulada relativa. Vamos utilizar aqui a frequência acumulada, certo? Então, ignore esse latido que é do meu cachorro. Deve ter visto algum gato aí fora. Mas, enfim, ele já vai parar. Afonso! Parou! Meu Deus. Continuando. Vamos lá. Gráfico da ogiva de Galton. É o gráfico que a gente utiliza ou a frequência acumulada ou a frequência acumulada relativa. Vamos utilizar a frequência acumulada, certo? Então eu vou selecionar todos os valores aqui, certo? Da frequência acumulada e vou inserir gráfico de linha, porque o gráfico da ogiva de Galton é um gráfico de linha. Eu coloco o primeiro modelo, está aqui o gráfico de linha. Então eu posso apagar isso aqui, né? Então vocês podem perceber que quando eu faço um gráfico da ogiva de Galton, esse gráfico ele contém o mesmo problema do eixo horizontal, no gráfico de coluna, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou editar, da mesma forma como eu editei para o gráfico de coluna, certo? Então, vou clicar em cima do gráfico, com o botão direito, vou em selecionar dados e editar rótulos do eixo horizontal. Quero que os rótulos do eixo horizontal sejam esse aqui, certo? Então, clique em OK, OK. E agora, pessoal, temos aqui o gráfico do ogiva de Galton. Se eu quiser trabalhar com os rótulos em cima das linhas, né?
em cima da linha, aliás, eu posso fazer da mesma forma como eu fiz, né, para o gráfico de colunas. Então, vou apagar aqui, ó. Clicar em cima da linha com o botão direito, adicionar rótulo de dados, certo? Então vocês usem o modelo de gráfico que vocês estiverem achando melhor, certo? Bem, pessoal, então essa aqui foi a nossa aula de tabela de distribuição de frequência, gráfico de coluna e ogiva de Galton para dados agrupados por ponto, ok?